Deus, e havendo um número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Major Araújo para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ele falou que vai abrir mão para mim, ser presidente. Na hora, Cláudio. Qual dos negócios? Feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem toma assento na reunião dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor põe o seu enlevo, e sobre ela medita dia e noite. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, do ano de 2019, aos 28 dias do mês de março, às 15 horas, no plenário Palácio Alfredo Nasser, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Lissau Vieira, secretariada pelos parlamentares Henrique Arantes e Humberto Aidar, depois Cláudio Meirelles. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Humberto Aidar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Em seguida, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou unânime aprovação. Não havendo expediente a ser lido, passou-se à fase de apresentação de matérias, quando usaram a palavra os senhores deputados Thiago Albernaz, apresentando o requerimento número 424, Coronel Dailton, lendo o projeto de lei número 213, Jefferson Rodrigues, apresentando os projetos de lei número 214, 228 e os requerimentos 425 a 430, Diego Sorgato apresentando os projetos de lei número 216 a 221, Amaury Ribeiro lendo o requerimento 434, Wilde Cambão, requerimento 435, Gustavo Seba apresentando os projetos de lei número 223 a 225 e o requerimento 436, Henrique César apresentando o projeto de lei número 222 e o requerimento número 437, Antônio Gomide apresentando o requerimento número 438, Thales Barreto apresentando o projeto de lei número 226, Humberto Aidar encaminhando à mesa o processo de número 2019-001-181, apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, solicitando que o mesmo fosse apreciado na presente sessão. Bruno Peixoto apresentando os projetos de lei número 210 e 211 de sua autoria e 212 do nobre deputado Cláudio Meirelles. Delegado Eduardo Prado apresentando o projeto de lei número 227, Major Araújo apresentando o projeto de lei número 215 e o requerimento 431, e ainda devolvendo à mesa o processo número 2018-001-482, apreciado pela Comissão de Segurança Pública. Rubens Marques apresentando o requerimento número 439, doutor Antônio apresentando os requerimentos número 440 de sua autoria, 441 e 442 da lavra do nobre deputado Iso Moreira. E Virmontes Cobrinel apresentando o requerimento número 443. No momento, destinado ao pequeno expediente, ocupar a tribuna os senhores deputados Antônio Gomide, delegado Humberto Teófilo, Amaury Ribeiro, Jefferson Rodrigues, Chico KGL, Thales Barreto. Logo após foram colocados em votação preliminar os projetos de lei complementar número 6, de leis números 188 a 210, os quais foram aprovados como objeto de deliberação da Casa. Por deliberação do plenário, a ordem do dia constou dos processos números 2019-00750, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, discutido na sessão anterior, aprovado 2019-001-181, em fase de primeira discussão e votação, retornando da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aprovado, e 2019-00761, discutindo pelos senhores deputados Major Araújo, Paulo Trabalho, Amaury Ribeiro, Diego Sorgato e Wilde Cambão, e por decurso de prazo teve sua votação prejudicada. Após transferir a votação do processo assim mencionado para a sessão seguinte, bem como de restante da ordem do dia, o senhor presidente deputado Lissau Vieira declarou um momento oportuno para discussões parlamentares e não havendo quem fizesse
o uso da palavra, declarou encerrada a sessão, convocando outro especial extraordinário para hoje às 19h30. Deixar de comparecer à presente sessão os senhores deputados Charles Bento, por motivo de saúde em família, delegada Adriana Costa, em reunião com liderança na região noroeste, e Iso Moreira, participando de audiência em vários órgãos do governo estadual. E para constar, lavrou-se essa ata que, lida aprovada, será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Processo número 019, 1583, Secretaria de Estado da Casa Civil comunica para os fins haver coados sem manifestação o prazo estatuado no parágrafo 7º do artigo 23 da Constituição Estadual. A publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Para apresentação de matérias, deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu estou devolvendo aqui várias matérias que foram apreciadas na Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. A maior parte delas é prestação de conta de órgãos do Estado, então devolvo para que Vossa Excelência inclua na pauta no momento oportuno. Aproveito, senhor presidente, apresento aqui também e peço aos nobres pares o apoio, já tenho várias assinaturas, o título de cidadania para o prefeito de Rio Verde, Dr. Paulo do Vale, que não é goiano, prefeito da nossa cidade, já é cidadão rioverdense, agora apresenta o título de cidadania para que ele se torne também cidadão do Estado de Goiás. Muito obrigado, presidente. Para apresentação de matérias, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos assistem aqui, a TV Assembleia também. A apresentação de um requerimento, senhor presidente, para que Vossa Excelência encaminhe expediente ao senhor governador do Estado de Goiás, para que tome providência junto aos setores competentes para o melhor posicionamento das blitz realizadas pelo Batalhão Fazendário da PM, juntamente com a Secretaria de Estado da Economia. Recentemente, aliás, hoje pela manhã, o trânsito na cidade de Anápolis foi totalmente complicado na confluência das avenidas Brasil e Universitária, em virtude do mau posicionamento. Também um requerimento de minha autoria para que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás torne acessível o nosso prédio, uma dificuldade enorme por falta da promoção de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Em todos os campos, a nossa casa deve ser um exemplo de acessibilidade para todo o Estado de Goiás. Muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matérias, deputada delegada Adriana Corse. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, a deputada Leda, apresentação de vários requerimentos e projetos de lei, inclusive um anteprojeto de lei referente à criação do protocolo para depoimento especial das crianças vítimas de violência. Para apresentação de matérias, deputado Lucas Calil. Tarde, senhor presidente. Apresentando aqui um projeto de lei de nossa autoria devidamente formalizado. Perfeitamente, deputado. Para a apresentação de matérias, deputado Wagner Neto. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, servidores dessa casa. Tem um requerimento aqui devidamente formalizado a respeito da manutenção da GO 330, que liga a cidade de Pires do Rio até a cidade de Catalão. Para apresentação de matérias, deputado Diego Sorgato. Senhor presidente, tem em mãos aqui um requerimento número 002 de 2019, da autoria do nosso presidente, Vossa Excelência, e também um projeto de lei que declara de utilidade pública a entidade que especifica Clube Recreativo Social Capoeira Nagô Rio Verde. Perfeitamente, deputado. Para apresentação de matéria, o deputado Vinícius Cirqueiro. Senhor presidente, muito boa tarde a todos os pares. Quero aqui encaminhar um requerimento a Vossa Excelência para que possa encaminhar agradecimentos às autoridades que compuseram e realizaram o aniversário de 66 anos do Jardim Guanabara. Dentre eles eu quero citar aqui o Sesc Senac, FEComércio, o Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar do Estado de Goiás, Saneago, Guarda Civil Metropolitana, Secretaria Municipal de Trânsito, Comurg, CEINFRA, Secretaria Municipal de Saúde e também ao SAMU, que realizaram uma belíssima festa lá no Jardim Guanabara, comemorando seus 66 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Tá. Para apresentação de matérias, deputado Henrique Arantes.
Presidente, apresento aqui 2 projetos de leis regulamentados e um requerimento. Apresentação de matéria do deputado Carlos Salim. Senhor presidente, deputado Lissauer Vieira, deputado Cláudio Meirelles, senhoras e senhores deputados, nessa tarde, senhor presidente, eu apresento um importante requerimento para que a Goinfra tome providências visando solucionar uma erosão próximo à cidade de Turvânia, na GO 060, no quilômetro 84, entre Turvânia e Nazário. Está perigosíssimo ali no local, eu estive lá no final de semana, solicitamos agilidade para que isso seja resolvido. Também apresento um projeto de lei, senhor presidente, para que as pessoas jurídicas que atuam na realização de eventos em Goiás forneçam as informações que especificam em todos os meios de comunicação. Por exemplo, no ingresso do evento, nos outdoors, nos flyers, porque quando o cidadão quer ali defender o seu direito do consumidor, ele não consegue chegar até a empresa que fez esse evento. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado Zé Carapó. Senhor presidente, caros deputados, estou aqui solicitando hoje providências para a reforma do Laboratório de Ciências para o Centro de Ensino Período Integral João Roberto, na cidade de Jataí. Pedindo também a estadualização do Hospital das Clínicas no mesmo município e outros requerimentos pertinentes. Para apresentação de matérias, deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, senhor presidente. Apresentando aqui um projeto de lei que concede o direito à grávida a remarcar teste físico em concursos públicos e também um requerimento solicitando providências à Goinfra. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver 7 projetos da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, todos aprovados, pediria a Vossa Excelência que consultasse o plenário para que pudéssemos votar todos esses projetos ainda nessa tarde de hoje. Muito obrigado. Perfeitamente. Tem a palavra para a apresentação de matérias, deputado Tiago Albernaz. Senhor presidente, boa tarde, nobres pares, a todos que nos acompanham. Presidente, nessa tarde apresentamos uma sugestão de decreto legislativo, onde a gente implementa uma solicitação a essa casa para a derrubada da diferença de alíquotas, na verdadeiro chamado dos empreendedores, microempresários do nosso estado, do default no estado de Goiás. A gente vê um estado de inconstitucionalidade na prestação, tendo em vista que essa legislação deveria ser colocada por lei complementar e hoje foi feita por um decreto executivo. A gente apresenta isso pedindo a atenção dos nobres pares, que é uma discussão que atinge toda a categoria de empreendedores do nosso estado, os micro e pequenos empresários que vêm sendo, infelizmente, assolados no nosso estado com essa diferença de alíquotas de importação de mercadorias interestaduais. Apresentamos esse decreto pedindo a compreensão dos nobres pares, uma discussão que cabe uma atenção especial de todos os parlamentares. Senhor presidente, uma boa tarde a todos. Perfeitamente, deputado Tiago Albernaz. Para a apresentação de matérias, o deputado Thales Barreto, líder do PSDB. Boa tarde, presidente. Segunda-feira nós vamos ter a Tecnoshow, né? Não é isso? Mesmo, perfeitamente. Depois você tem que conversar com os parlamentares aí para poder prestigiar a Vossa Excelência, em especial a querida cidade de Rio Verde. Presidente, estou apresentando um requerimento para que o senhor possa conversar com o governador, doutor Ronaldo Caiado, para que o mesmo libere para captação os 2 grandes programas que tem da cultura e do esporte, Lei Goiáses e Lei do Proesporte. São programas importantíssimos e já tem autorização do CONFAS, está tudo pronto, só falta boa vontade para que o próprio governador, que se diz que a cultura de Goiás era muito ruim, que o esporte era muito ruim, mas o melhor mecanismo que sempre existiu, ele não está autorizando. Governador, autorize a liberação, está tudo pronto, tem até setembro para fazer essa captação. Que 30 segundos, deputado Thales. Esses 2 programas possam funcionar. Então, eu peço a Vossa Excelência, como presidente da Casa, que sensibilize o governador, porque criou a Secretaria da Cultura e do Esporte e não tomou nenhuma providências dos 2 maiores programas. Presidente, também estou apresentando um projeto de lei que dispõe sobre a criação e implantação de aplicativos para o dispositivo móvel para denunciar violência em âmbito escolar e no âmbito do Estado de Goiás, em virtude das audiências públicas da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado delegado Eduardo Prado.
Senhor presidente, boa tarde aos pares, à imprensa. Estou apresentando aqui um projeto de lei revogando a Lei 13.272, que daria utilidade pública à Associação de Amparo e Assistência, a pedido dessa associação, questões legais. Ao mesmo tempo que apresentamos também o projeto de lei para declarar a utilidade pública do Instituto Viver Melhor. E, ao ensejo, deputado Cláudio Meirelles, apresentamos aqui o projeto de lei que altera a Lei 16.901, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil. Por quê? Porque no seu artigo 46, parágrafo 3º, só dá a gratificação de acúmulo de comarcas aos delegados de polícia. E nós estamos aqui corrigindo um erro histórico e expandindo essa gratificação também para os agentes e escrivães. E já há o pensamento positivo do governador Ronaldo Caiado para dar amparo a todos os policiais civis do Estado de Goiás. Satisfeito, senhor presidente? Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, esse ano, em menos de 90 dias, nós tivemos o governo Ronaldo Caiado fechando 18 escolas e mais de 59 escolas em tempos integrais que votaram para a escola padrão. Nós estamos apresentando, nesse momento, um projeto de lei que dispõe sobre a realização de consulta popular nos casos de fechamento de escolas da rede pública, valorizando e dando atenção às cidades para que elas possam ser ouvidas, a comunidade e essa população que não pode ver escolas fechando. As cidades querem mais escolas, mais educação. Perfeitamente, deputado Antônio Gomide. Para apresentação de matérias, deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente. Aqui eu apresento requerimento devidamente formalizado. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora. Eu apresento um projeto de lei que obriga as empresas de plano de saúde a autorizar, quando o paciente for idoso, os exames em 24 horas. Fiz alguns expedientes, requerimentos à mesa para serem encaminhados ao Executivo e alguns ofícios à Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigada. Perfeitamente. Para apresentação de matérias, deputado doutor Antônio. Boa tarde, senhor presidente. Só para entregar um requerimento devidamente formalizado. Encerrada a apresentação de matérias, o momento é oportuno para o pequeno expediente. Temos oradora escrita, deputada delegada Adriana Corse. TV Assembleia, sessão ordinária. Pequeno expediente, quem abre é a deputada delegada Adriana Corse, do PT. Vamos ouvi-la. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os meus colegas deputados, minha colega deputada Leda, a todos e todas que nos acompanham. Eu venho hoje aqui falar de uma preocupação muito grande com a questão da educação no nosso Estado. Todos sabem aqui da minha profissão como delegada de polícia e optei por ser delegada de proteção à criança e adolescente. Mas, como policial, eu acredito que a prioridade de um governo tem que ser educação. A prioridade tem que ser cuidar das crianças e adolescentes, porque, realmente, até na segurança pública, o impacto que tem um Estado e um país que se preocupa com a educação é diferente. Os países que conseguiram ser mais seguros, os países que conseguiram ter um nível digno de segurança pública é porque investiram não só em segurança, mas primeiro em educação. E eu quero manifestar a minha preocupação aqui, ressalvando a vinda da secretária de Educação ontem aqui na Assembleia Legislativa, com a Comissão de Educação dessa casa. A secretária de Educação do nosso Estado sempre demonstrou abertura, um posicionamento democrático, já me recebeu prontamente, fui muito bem recebida, me escutou, mas, no entanto, infelizmente, o pensamento desse governo, ele nos preocupa muito. Primeiro, fechar escolas em razão do critério de poucos alunos. Eu gostaria aqui de manifestar a minha extrema preocupação. Esse não pode ser o único critério de fechar uma escola, deputada Leda. Existem locais, regiões do Estado, regiões aqui em Goiânia, que os estudantes têm que se deslocar por muitos bairros para poder estudar, que aquela é a única escola. Eu estou recebendo uma série de denúncias nesse sentido, de adolescentes
principalmente do sexo feminino, que vão deixar de estudar, porque elas têm que ir de ônibus e longe para poder estudar agora, com o fechamento dessas escolas, o que é perigoso para a vida delas. E nós sabemos que vivemos hoje numa capital perigosa, em especial para mulheres e meninas, e eu quero aqui manifestar a nossa preocupação em relação a essa questão, para que o Estado de Goiás tenha a educação não como gasto, mas como investimento. Educação não é gasto. E manifesto ainda minha preocupação com o tratamento que está sendo dispensado aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Ontem, os trabalhadores e trabalhadoras em educação do Estado de Goiás deliberaram por greve. Primeiro, a princípio, greve por tempo determinado, por 3 dias. Mas, no entanto, na segunda-feira próxima, teremos nova assembleia e poderá haver uma greve por tempo indeterminado. Acredito que o Estado deve abrir um canal de negociação, de diálogo com esses trabalhadores e trabalhadoras. Eu tenho acompanhado o trabalho do sindicato, é um sindicato sério. Estive na plenária e manifestação que eles realizaram aqui na porta da Assembleia, onde a presidenta do sindicato colocou claramente que a vontade do sindicato não é de realizar greve, não é de forma alguma colocar a faca no pescoço de governo, é porque realmente foi feito um acordo de pagamento dos trabalhadores de educação no mês de dezembro. E não foi cumprido esse acordo, né? Menos de 50% dos trabalhadores e trabalhadoras de educação receberam seus salários de dezembro. Foi feito um acordo de que receberiam dentro do mês trabalhado e não receberam o mês de março. E, além disso, o auxílio alimentação. Eu fiz parte do acordo referente ao auxílio alimentação, que foi votado aqui nessa casa, e com emenda da minha autoria, ficou aqui determinado e votado e aprovado que esse auxílio alimentação seria pago a partir de fevereiro, o que o governo descumpriu. Então, todos esses são motivos para esse movimento grevista por tempo determinado, que eu acredito que é uma postura muito ponderada, tendo em vista o sentimento da categoria, que eu sou testemunha, estive lá e pude presenciar. Então, eu quero colocar aqui a nossa preocupação com a perda que os nossos estudantes terão no Estado, com uma greve por tempo indeterminado, que poderá ser deliberada a partir da próxima segunda-feira, com o sentimento de desvalorização dos trabalhadores em educação que estão sentindo em relação ao Estado, e com essa história de fechamento de escolas. A evasão escolar é um dos principais motivos para o adolescente se envolver na criminalidade. Esse é um fato reconhecido no mundo todo, e o fechamento de escolas, com certeza, poderá levar ao aumento da evasão escolar no nosso Estado, e por isso eu coloco e manifesto aqui que esse não deve ser o único critério para fecharmos escolas no nosso Estado. Para o pequeno expediente, deputada Leda Borges. Acesse o portal da Assembleia Legislativa, portal.al.go.leg.br. Deputada Leda Borges, fazendo uso da palavra, ela é do PSDB, vice-presidente da Comissão da Criança e Adolescente da Assembleia. Vamos ouvi-la. Senhor presidente, nobres pares, mesa diretiva, imprensa aqui presente, assessores parlamentares, a galeria com cidadãos goianos aqui presentes, alunos que horas chegam. Eu quero apenas ratificar as impressões e a fala da minha colega delegada Adriana Corse, com a mesma preocupação e com o mesmo entendimento, deputada e colegas, de que o aluno, ele não é um número, o aluno, ele é um investimento. O ser humano não é um número, e eu volto à tecla de que se busca hoje um estado mínimo em Goiás. Nesse estado mínimo, o cidadão é apenas um número. Quando ele não dá lucro, ele é descartado. Então, se a escola, que está prestando o seu serviço à sociedade, a prestação de serviço, ela é uma exigência constitucional. A Constituição é clara. Ela já diz, deputada Adriana, que todos nós temos o direito à educação, à saúde, à segurança, à cultura, ao esporte, ao entretenimento.
Isso são as bases de uma sociedade e é um direito constitucional do cidadão. O que nós estamos vendo é que este direito está sendo minimizado numa política de economia. Essa política de economia é dizer o seguinte: se eu não tenho 50 alunos em sala, ou 40 alunos, ou aquela escola não tem mais que 400 alunos, ela está me dando prejuízo, como se a escola fosse um comércio. E aí baixam-se as portas. Não adianta dizer de transferência de aluno. O direito a estudar próximo à sua casa também é um direito do aluno, inclusive o aluno de ensino fundamental, prioritariamente, e de educação infantil. Nem digo de ensino médio, que pode ficar um pouco mais distante, mas é num raio de 3 quilômetros que nós temos que ter as escolas atendendo a nossos filhos. E a gente fica muito triste quando escolas em municípios de colegas nossos, só porque são da base do governo, se calam diante de uma situação dessa. Não adianta só segurança pública. Não é aí que nós vamos ter um país melhor, nem um Estado melhor. É com a educação. Até a questão da corrupção, que tanto se diz nesta casa, que nós não podemos falar sobre nada, porque nós somos de um grupo de corrupção. Podemos sim. A educação é um direito de todos e um dever do Estado. A senhora disse Goiânia, eu vou dizer para a senhora, as cidades pequenas, como as cidades do Nordeste goiano, em que nós temos escolas quilombolas com bem menos que 200 alunos. Então, se não houver sensibilidade por parte da secretária Fátima Gavioli, nós teremos uma educação mal prestada, um serviço educacional mal prestado. Então, deputada, eu não ia nem fazer uso, colegas, destes 5 minutos meus, mas eu pedi para me inscrever, porque na última vez que eu usei esta tribuna, eu disse sobre isso. E fico feliz de saber que a senhora é mãe, é delegada, é parte da educação desse Estado, é defensora dos servidores, e que também não estão cumprindo. Falei sobre isso. Votamos 34 milhões para serem pagos a educação, e não foi pago a educação. Então, não pagou março, não pagou dezembro completo, não pagou vale alimentação. Portanto, o nosso papel de parlamentares, todos nós estamos fazendo. Agora, nós temos que governar. Essa história de corrupção, a Justiça está agindo, ó. O Ministério Público Federal está agindo, o GAECO está agindo, todo mundo está agindo. Agora, o governador Caiado precisa entender que tem duas coisas. Isso sobre os adversários dele e governar. E a gente quer que ele governe. Perfeitamente, deputado. Encerrado o pequeno expediente, eu gostaria de registrar como visita ilustre a esta casa a presença do professor Wallace e todos os alunos da Escola José Ludovico de Almeida, da cidade de Anápolis, onde estão visitando a Assembleia Legislativa em um projeto do nosso ilustre colega, deputado Antônio Gomide, que desenvolveu o projeto Conhecendo a Assembleia Legislativa. Vocês, todos os alunos, o professor Wallace, sempre são bem-vindos a esta casa. E parabéns a todos vocês e também ao nosso nobre deputado Antônio Gomide pela iniciativa de trazer as escolas da cidade de Anápolis, de todo o estado de Goiás, para conhecer a nossa casa. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de leis apresentados na presente sessão. Projeto de Lei 230, de 2 de abril de 2019, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Lissau Vieira.
Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, quero ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 211, 28 de março de 2019, concede dispensa de ponto e dia de descanso ao servidor público civil e militar. Bruno Peixoto. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 212, de 28 de março de 2019, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Cláudio Meirelles. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 213, 28 de março de 2019, dispõe sobre notificação compulsória às autoridades sanitárias. Deputado Coronel Adailton. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 214, 28 de março de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmaras e monitoramento nas escolas públicas e privadas do Estado. Deputado Jefferson Rodrigues. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 215, 28 de março de 2019, reajuste os valores de pensões especiais vitalícias, que especifica. Deputado Major Araújo. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 216, 28 de março de 2019, fica autorizada a concessão de isenção de cobrança do ICMS. Deputado Diego Sorgato. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 217, 28 de março de 2019, dispõe sobre a implantação do programa que trata a depressão infantil. Deputado Diego Sorgato. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 218, 28 de março de 2019, altera a Lei 10.460, 22 de fevereiro de 1988. Deputado Diego Sorgato. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Administrativamente. Projeto de Lei 219, 28 de março de 2019, dispõe sobre a proteção do consumidor quanto ao direito às informações seguras sobre a natureza. Deputado Diego Sorgato. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 221, 28 de março de 2019, altera a Lei 19.746, 17 de julho de 2017. Deputado Diego Sorgato. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 222, institui no âmbito estadual a política Tem Saída. Deputado Henrique César. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 223, de 28 de março de 2019, dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento de alimentação para acompanhantes. Deputado Gustavo Seba. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 224, 28 de março de 2019, institui a campanha Abril Marrom. Gustavo Seba, deputado. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 225, 28 de março de 2019, altera a Lei 20.292, de setembro de 2018. Deputado Gustavo Seba.
Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 226, 28 de maio de 2019, dispõe sobre a implementação da rede especializada de atendimento às pessoas portadoras do transtorno de espectro do autismo. Deputado Thales Barreto. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 227, 28 de maio de 2019, institui a política estadual de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose e da outras providências. Deputado delegado Eduardo Prado. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto número 229, 2 de abril de 2019, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Lissau Vieira. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 228, 28 de março de 2019, concede título de cidadania. Deputado Jefferson Rodrigues. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 231, de 2 de abril de 2019, institui o Fundo da Economia Criativa do Estado de Goiás. Deputado Lucas Calil. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 232, de 2 de abril de 2019, torna obrigatória a divulgação oficial da lista dos inscritos no Programa Habitacionais do Estado de Goiás. Deputado Humberto Aidar. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 233, 2 de abril, dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas que receberem incentivos fiscais. Deputado Humberto Aidar. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 234, 2 de abril de 2019, obriga as pessoas jurídicas de direito privado que atuam na realização de eventos. Deputado Cairo Salim. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esses projetos, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Gostaria de cumprimentar nosso nobre colega, deputado Adson Lima, que está aniversariando hoje. Desejar muito sucesso, felicidades, muitos anos de vida, deputado. E que o senhor possa completar esses 55, mais uns 55 anos ainda. Parabéns, sucesso, felicidades. Tem a palavra da questão de ordem, deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, o senhor bem disse no início aí do pequeno expediente, mas gostaria aqui de registrar a presença dos alunos do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, da cidade de Anápolis, que fazem parte do programa Conhecendo a Assembleia Legislativa. É uma forma de podermos fortalecer o poder legislativo, fazendo com que os alunos possam estar vindo das cidades do interior, conhecendo essa casa, conhecendo os deputados, indo aos gabinetes, conhecendo as comissões e podendo valorizar cada vez mais esse poder para que ele cada vez mais fique perto do cidadão. Então, parabenizar os alunos que estão aqui e também o professor, o Alan Pereira da Silva, que está com a sua sala de aula fazendo parte aqui da nossa sessão. Perfeitamente, deputado. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência por essa iniciativa. Isso enriquece muito o Parlamento do Estado de Goiás e tenho certeza o conhecimento desses jovens. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, processo 2019-0761, altera a lei 13.800, de 18 de janeiro de 2001, deputado Vermontes Cruvinel. Está em votação.
Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 2019-0781, altera a Lei Complementar 139 de 2018. Deputado Lucas Calil. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 2018-5600, altera a legislação que especifica. Deputado Hélio de Souza. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação. 2019-1181, altera a Lei 15.428, de 21 de outubro de 2005. Autor, mesa diretora da Alego. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em segunda discussão e votação, a Secretaria para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação. Delegada Adriana Corsi. Processo 2018-1482, instituiu a política de atendimento à mulher vítima de violência no Estado. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. 2019-0752, institui normas para as guardas municipais. Deputado Vinícius Cerqueira. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Segurança Pública. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. 2019-0763, institui o Sistema de Informação das Condições de Vida das Pessoas Idosas. Deputado Jefferson Rodrigues. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Saúde e Promoção Social. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Processo 2019-0764. Deputado Tiago Bernay. Vedação da cobrança de valores decorrente da lavratura do termo de ocorrência de irregularidade. TOI. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 2019-0767. Deputado Antônio Gomide. Estabelece diretrizes para a disponibilização gratuita do serviço de Wi-Fi. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovaram queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Serviços e Obras Públicas. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 2019-0770. Deputado Bruno Peixoto. Concede título de cidadania. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Voto contrário, senhor presidente. Encerrado. Seus deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado com voto contrário da deputada Leda Borges, à Comissão de Executiva. Presidente, cabe questão de ordem? Cabe questão de ordem? Cabe, Sardinha? Nossa, sim, questão de ordem, deputado Lucas Calil. Senhor presidente, só que analisando o Opine Cidadão, projeto criado pelo ex-presidente, doutor Hélio de Souza, onde o cidadão tem direito a entrar no portal da Assembleia e dar sua opinião a respeito de cada projeto. E aqui, a fala da Leda, a fala da Adriana, sintetiza muito bem o momento que nós estamos vivendo, que o projeto apreciado agora é concedendo o título de cidadão goiano para secretária de Educação, e consta que 26 votos contra
e nenhum a favor. Portanto, o cidadão está participando e eu fui muito bem contemplado pela Leda e pela Adriana e, acima de tudo, está mais do que ratificado pela população do estado de Goiás, que, numa grande maioria, até numa votação recorde, que eu já vi aqui no Opine Cidadão, 26 contra e 0 a favor. Só para evidenciar isso e mostrar o momento que nós estamos vivendo aqui no estado de Goiás. Muito obrigado, senhor. Perfeitamente, deputado. TV Assembleia, a sessão Processo ordinária. comparecido favorável da Comissão Constituição e Justiça e Redação, 2019-0772. Deputado Bruno Peixoto, concede título cidadão, especifica. Rodinei Rocha Miranda. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão Executiva. Processo comparecido favorável da CCJ. Deputado Vinícius Siqueira dispõe sobre assistência jurídica integral e gratuita aos guardas civis municipais do estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Direito Humano, Cidadania e Legislação Participativa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Henrique Arantes. Presidente, só para poder fazer um questionamento à mesa diretora, que no regimento nos permite fazer 3 homenagens por ano, cada parlamentar, para saber se essa disposição está sendo observada para os projetos que são apresentados, se eles estão sendo observados da forma correta. O deputado Henrique Arantes, a nossa assessoria nos informou que são 5 homenagens e nós estamos, sim... Todos os deputados têm direito a apresentar, mas nós depois fazemos a triagem para poder ficar até o número limite de 5. Palavra o senhor primeiro secretário para a leitura da ordem do dia. Processo comparecer favorável da CCJ. Processo 2019-0766. Deputado Antônio Gomide. Dispõe sobre a isenção total da cobrança de tarifa de energia elétrica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo comparecer favorável da CCJ. 2019-0777, deputado Iso Moreira, dispõe sobre a obrigatoriedade das academias de ginástica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Saúde e Promoção Social. Processo comparecer da CCJ. Processo 2019-0864, deputado Tiago Albernaz. Cria o Colégio da Polícia Militar de Goiás, Edmundo Rocha, do Conjunto Vera Cruz. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Processo comparecer favorável da CCJ. 2019-0866, delegada Adriana Corsi. Dispõe sobre penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em virtude de orientação sexual. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Segurança Pública. Processo comparecido da CCJ 2019-0885. Deputado Henrique Arantes. Dispõe sobre a estadualização do trecho rodoviário que especifica. Está em discussão. Encerrada. Discutir a matéria, deputado? Para discutir a matéria, deputado Gustavo Seba. Deputado Gustavo Seba, do PSDB. Ele que é vice-presidente da Comissão de Saúde e Promoção Social. Tem um tempo de 10 minutos para discutir a matéria. TV Assembleia, canal aberto 61.2, NET canal 8. Vamos ouvi-lo. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Gostaria aqui de
Já adiantado, deputado Lucas Calil, vou votar favorável ao projeto de Vossa Excelência da redução do cálculo base do ICMS da Lei 3.453. Gostaria, senhor presidente, de aproveitar aqui também o nosso tempo, deputada Leda, para chamar a atenção da sociedade com o descaso que nós estamos vivendo na saúde pública no estado de Goiás. Não tem um dia sequer que nós não somos manchetes negativas no estado, aqui na capital, no interior e no Brasil, como fomos agora novamente no domingo no Fantástico. Assim como eu, deputada Leda, o governador Ronaldo Caiado é médico. E ele também se comprometeu com a saúde pública em primeiro lugar. Ele, parlamentar por décadas, como médico, ele sabe que a saúde ela é um desafio para qualquer governante. Saúde pública no país tem que ser a prioridade de qualquer governante, seja nas esferas estaduais ou seja na esfera federal. E o plano de governo do governador Ronaldo Caiado, deputada Leda, o primeiro tópico de propostas dele era saúde pública de Goiás. Todas as deficiências que nós tínhamos e qual o rumo para a gente poder resolver. O salvador da pátria dos debates eleitorais, aquele que como médico sabia tudo e falava, nós vamos fazer um diagnóstico na saúde pública, vamos fazer um raio-x da saúde pública para resolver. Cansei de ver em debates eleitorais ele falar isso. E aí, durante ainda as eleições, ele criticava as políticas feitas pelos dois governadores, falava que ia fazer um pente fino de contrato de organização social, deputado Lucas. E aí já deu o tom do que seria o governo dele. Pois é, ele virou governador. E aí, primeira coisa que ele fez, vamos vasculhar o passado, vamos buscar erro, para quem sabe a gente começar a governar depois. Ele quer ser controlador geral, ele quer ser conselheiro do Tribunal de Contas, ele quer ser procurador-geral da Justiça, quer indicar tudo, quis indicar o presidente da Assembleia, tudo que ele quer ser. E só tem uma coisa que ele esqueceu, que ele tem que ser: ocupar a cadeira de governador. Coisa que até hoje ele não fez. Que, aliás, quem tem feito é a esposa dele e a filha. Que quem manda no governo hoje são as duas. Não passa projeto nenhum lá, se não for pela primeira-dama aprovar, deputada Adriana. Mais do que isso, o governador Caiado ele colocou políticas públicas de lado. A saúde em Goiás hoje ela está em segundo plano, terceiro plano. Ele só tem compromisso com uma coisa, deputada Leda, com a planilha de corte de gastos da Cefaz. Não interessa. Se nós vamos botar criança na rua, exatamente. A economia que a secretária que veio não sei de onde, que não sabia que Catalão ficava em Goiás, que achava que Catalão era em Minas, a secretária da Fazenda, mas ela tem a solução, vamos cortar. E aí corta na educação, corta na escola de tempo integral, corta na saúde, não interessa se vai morrer gente, como está morrendo no materno infantil, como já morria também por inúmeras deficiências, mas que está piorando a situação. E aí a gente fica aqui, mas ele está querendo ajustar a conta pública ou ele quer só reforçar, deputado Lucas, o discurso político dele? De terra arrasada, de culpa nos outros, de queimar gordura, de ficar jogando a desculpa para ele não começar a governar. Para ele começar a governar, deputado Lucas, só em 2020, 2021, ou sei lá, durante a reeleição. Uma parte, deputado Lucas Calil. Caro colega, eu tenho analisado atentamente esses primeiros dias de governo Ronaldo Caiado e tenho me deparado com algumas incoerências e contradições. Primeiro, o deputado Caiado dizia que ia acabar com a mamata, com o conchavo, e o que a gente vê é um verdadeiro balcão de negócio instalado no Palácio das Esmeraldas. Segundo, que ele ia incentivar a educação pública, que ele ia aumentar, ia criar mais escolas em tempo integral, e o que a gente vê são mais de 55 escolas em tempo integral que foram fechadas já nessa atual gestão. A gente vê que no passado ele era totalmente a favor das nossas emendas impositivas enquanto parlamentar e hoje ele tenta a qualquer custo derrubar as emendas impositivas do deputado dessa casa, caro colega. A gente lembra muito bem
do apreço que o deputado Caiado, à época, senador Caiado, tinha pelo empresariado. E a primeira medida do Caiado foi sangrar o empresariado, levando embora daqui os empregos, as indústrias, quem geralmente tem compromisso com esse Estado. E o que eu fico imaginando, deputado, é que parece que o Caiado do passado é oposição ao atual Caiado. Parece que ele era um opositor a ele próprio, porque tudo que ele fala, ele faz o contrário. É uma verdadeira aula de incompetência, de incoerência, de um governo que chegou sem nenhum planejamento. Tem gente morrendo nas estradas, até hoje não foi nomeado os diretores da Goinfra. Então cabe a nós da oposição levar isso à tona para que o governo possa de fato começar o seu mandato, que já estamos no mês 4 e até agora nada. Muito obrigado. Até agora, deputado Lucas, nós estamos vendo o candidato, Ronaldo Caiado, e não o governador. E realmente são duas pessoas completamente distintas. Porque ele se dizia extremamente preocupado com a situação do materno infantil. Deu entrevistas e até agora não fez nada. E não teve um dia sequer, uma semana, que o materno infantil não foi notícia. Ou negativa, ou até que ele foi lá como governador, ele já visitou lá. Agora, a preocupação dele deve ser só em fazer proselitismo. Porque a única coisa que ele fez foi doar os veículos para o Hospital Materno Infantil. Arrecadou 300 mil reais. Isso é ridículo. E com coisa que esses veículos representavam um custo para o Estado, Coronel Adailton, porque os veículos foram doados. Não representam 1% das despesas do materno infantil de um mês. Então, será que ele justificou? Esse ato foi simbólico, coronel. Eu dei os carros um ato simbólico. Será que foi simbólico ou será que foi político? Convenhamos, foi proselitismo, foi política velha, foi querer jogar a culpa nos outros pelo que ele não está fazendo. E um ato publicitário de um político eleito, que não precisa mais disso. Ele já é governador e até hoje está em campanha. Então, se ele tivesse se empenhado, como ele se empenhou para dar visibilidade nesse leilão de carros, em realmente atender o Hospital Materno Infantil, a situação lá era diferente. Começo do ano, Coronel Adailton, a situação lá era difícil. Médico, funcionário, condições de trabalho ruim, salário atrasado, greve, famílias esperando para atendimento, isso só tem piorado. Só está piorado. Então, assim, a gente tem visto a cada dia uma tragédia nova. E aí, coronel, semana passada, primeiro a gente viu a morte do pequeno Diogo Soares Carlo Carmo, de apenas 5 anos. Ele ficou 11 horas na recepção do materno infantil, com quadro febril, não foi atendido, veio a óbito. E aí, quantas crianças vão ter que morrer? Essa pergunta não é minha, não. Foi a tia do Diogo que falou em uma entrevista. Uma parte, Coronel Adailton, 1 minuto, porque está acabando meu tempo. Não vou tomar seu tempo, deputado, eu sei que você tem que concluir, mas mais uma vez reforçar a expressão que nós usamos aqui inúmeras vezes. Tem que esquecer o retrovisor, parar de olhar para trás e governar o Estado. A gestão Caiado ainda não começou. Aliás, está começando. Nós temos informações que as nomeações dos ex-prefeitos já começaram. A banca de negociações já se abriu. Muito obrigado. Exatamente. E ele não está se preocupado com isso, com a saúde. A gente viu agora, depois, um dia antes da segunda morte, o recém-nascido Cleiton Emanuel, que faleceu em Trindade também, com apenas 2 dias de vida, aguardando vaga de UTI. E assim tivemos vários casos. E aí, é claro que nós tínhamos óbito em outras gestões. A questão é, o que está sendo feito? A saúde é, sim, o primeiro foco? Só tem 50 segundos, delegado. O senhor pode discutir, a gente continua o debate, porque eu também não concluí meu raciocínio. Mas a questão é, o que efetivamente está sendo feito? A saúde é primeiro lugar para o médico Ronaldo Caiado? Ou será que é o corte de gastos para o governador Ronaldo Caiado que é a prioridade, custando vida, custando aluno fora de escola? Não podemos aceitar mais isso. Nós vimos no Fantástico, vimos em outros jornais, mas não temos que ter notícia em jornal nacional, essa mídia negativa, não. A saúde pública no país inteiro tem dificuldade, sim. Mas o que o governador está fazendo? Além de nada, além de perseguir os outros, perseguir policiais, ficar jogando a culpa em ex-gestores, ficar comprometido só com cortar despesas, esquecendo que ele está lidando com vidas, com pessoas, está falando de educação, de saúde, de coisas que deveriam ser prioridades, mas não são nesse governo que não...
Matéria continua em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. A Comissão de Serviços e Obras Públicas. TV Assembleia, sessão ordinária, ordem do dia. Senhor presidente. Você tem certeza que essa aí? Senhor presidente, depois de muita insistência com o assessor Sardinha, ele me entrega aqui, cabe a mim ler para o senhor. Processo com parecer favorável da CCJ 2019-0756, deputado Lucas Calil, altera a lei 13.453, 16 de abril de 1999. Está em discussão. Ordem, presidente. Gostaria que Vossa pudesse ler Excelência. o caput e o significado da lei, por favor. Eu vou ler para Vossa Excelência. Está alterando a Lei 13.453, 16 de abril de 99, que autoriza a concessão de crédito outorgado e redução de base de cálculo CMS e da outras providências. Mas da onde que é? Esse processo é deputado Lucas Calil, questão de ordem. Explicar deputado aqui, Lucas Calil. Paulinho. Deputado, colega, esse projeto de lei, desde a CELG, todos nós sabemos a deficiência que existe no setor energético, principalmente para o produtor rural. Esse projeto de lei foi apresentado no passado para quê? Acabava a energia da CELG, agora é Enel, a pessoa perdia o leite dela, perdia a granja, ela tinha que entrar com indenização contra a CELG, contra a Enel, ela já tinha quebrado. 10 anos depois a justiça ia julgar o mérito e ela ia ter a sua indenização. Então esse projeto de lei é simplesmente sugerindo aí ao governo do estado que dê um subsídio para o pequeno produtor rural do estado de Goiás na compra de gerador de energia elétrica. Faltou energia no campo, ele liga seu gerador, salva ali a sua granja, salva ali o seu leite e não precisa ficar dependendo de estado ou de empresa que hoje presta um péssimo serviço para o estado de Goiás. É somente isso, Paulinho. Espero que eu tenha sido claro aí na minha breve explicação. Obrigado, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. A matéria está em votação. É encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo com parecer favorável da CCJ 2019-0771, deputado Bruno Peixoto. Concede título de cidadania que especifica ao padre Clóvis de Jesus Povo. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão Executiva. Processo com parecer favorável da CCJ 2019-0773, deputado delegado Eduardo Prado, dispõe sobre a isenção de pagamento de taxa para emissão de documentos pessoais furtados ou roubados. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo com parecer favorável da CCJ 2019-0778, deputada Leda Borges. Institui o serviço coletivo de táxi, lotação no estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Serviços e Obras Públicas. Processo com parecer favorável da CCJ 2019-0822, deputado Henrique Arantes. Dispõe sobre pagamento de forma parcelada do IPVA. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo com parecer favorável da CCJ 2019-0870, deputada Leda Borges. Inclui no calendário cívico-cultural do estado de Goiás a festa em honra a São Francisco de Assis. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovaram, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Educação, Cultura e Esportes. Processo com parecer favorável da CCJ 2019-0886,
Deputado doutor Antônio, concede título de cidadania que especifica Maria das Graças Landim Carvalho Caiado. Presidente, discussão de matéria. Está em discussão para discutir a matéria, deputado Amaury Ribeiro. Deputado Amaury Ribeiro, do PRP. Vice-presidente da Comissão de Habitação, Reforma Agrária e Urbana. Boa tarde, senhor presidente. Deixar aqui o meu voto a favor desse título de cidadão. E eu quero falar sobre algumas pautas faladas pelos nobres colegas deputados dessa casa. A primeira dela é a fala da deputada Leda, perguntando e falando que o governador Ronaldo Caiado não pagou o salário de dezembro. Deputada, quem não pagou o salário de dezembro foi o seu governo, que saiu dia 31 de dezembro e não teve a competência e o respeito ao servidor público do Estado de Goiás. Não o governador Ronaldo Caiado, que tem sim obrigação de pagar. Mas não foi ele quem deixou o funcionalismo público desse Estado em dificuldades. Não foi ele quem quebrou esse Estado e deixou esse Estado com a dívida de quase 4 bilhões de reais. Vocês que defendem o governo passado e que criticam o atual governo e pedem a todo momento para que o atual governo deixe de olhar no retrovisor. Mas como? Como não olhar no retrovisor, sendo que o atual governo é lembrado a todo momento por vocês? Se o hospital materno-infantil está na situação que está e pessoas estão morrendo nesse hospital, Coronel Adailton, nós temos que ter a coerência, de dizer que quem deixou esse hospital nessa situação, com dívida de bilhões, foi o governo que saiu. Se morreu uma criança nesse hospital, foi porque esse hospital foi deixado há anos sem estrutura. E quem padece é o cidadão goiano com desrespeito que foi deixado pelo outro governo que saiu, não por esse governo que aí está. Quando se diz em fechar uma escola que tem 50 alunos, deputado Henrique César, talvez alguns dos senhores deputados falam como legisladores. Eu tenho dois olhares. Eu legislo e fui gestor público. E eu olho com o olhar de gestor público, de quem tem que organizar uma casa bagunçada. Não tem como uma escola funcionar com 50 alunos, tendo outra a menos de 1 quilômetro de distância, que também tem pouco aluno. E não juntar essas duas escolas. Não é questão de economia, é questão de coerência. Porque para se colocar essa casa em ordem e organizar a bagunça que o governo de vocês deixou, tem que ter coerência. Deputado Gustavo Seba, o senhor disse muito bem, quando disse quantas crianças vão ter que morrer para que a nossa saúde seja respeitada. Eu vou mais adiante. Quantas já morreram por falta de respeito do político desse país ao dinheiro público? Essas malas que foram apreendidas semana passada, delegado Humberto, quantas crianças tiveram que morrer para que esses vagabundos tivessem roubado esse Estado? Quantos milhões desses 4 bilhões de dívidas que foram deixados
foram parar no bolso de políticos desonestos desse Estado. Não é corte de gasto, é falta de dinheiro. Existe uma diferença muito grande. Ontem a secretária de Educação esteve na Comissão de Educação. E foram feitos a elas vários questionamentos. Inclusive, quanto de dinheiro havia na conta do Fundeb quando ela pegou a secretaria. Quanto de dívida havia. E eu já venho dizendo isso aqui, porque ela já havia me passado. Havia 70 milhões para se pagar uma folha de quase 400 milhões de reais. Deputado Gustavo Seba, o senhor é filho de um prefeito que é respeitado na sua cidade, um gestor, e nós sabemos que a obrigação de pagamento da folha no final de gestão é de quem sai, não de quem entra. O senhor há de conver isso comigo. Mas eu quero falar aqui a deputada Leda mais uma vez. Deputada, a senhora disse que o governo não pagou dezembro, que o governo não pagou março. Mas a senhora se atropela, porque a senhora disse para mim que é a obrigação que o governo tem até o dia 10 para pagar a folha. Então era obrigação do Caiado pagar a folha dia 10 de janeiro. Mas quando beneficia o seu governo, pode-se pagar até o dia 10. Mas quando contraria o seu governo, não. Porque o governo ainda está dentro do prazo de pagamento da folha, ou não, deputado Henrique? Então o que eu quero defender aqui, que as nossas estradas estão como estão, porque existe uma prioridade nesse governo. Uma prioridade. E nós, da situação, também não estamos satisfeitos com a situação das estradas, das nossas rodovias. Mas nós sabemos que existe duas opções. Ou se tira dinheiro para tampar e não parar a saúde do nosso Estado, ou tampa buraco. E o governo está dando preferência à prioridade, que é a saúde, para tampar o buraco que o governo de vocês deixou na saúde desse Estado. Só na educação, o governo que se retirou desse Estado deixou mais de 1 bilhão de dívidas. Convenhamos, vocês virem defender isso e questionar que esse governo tem que parar de olhar no retrovisor, como? Se a todo momento vocês lembram que tem que olhar nesse retrovisor. Porque quando vocês cobram para que o governo tenha atitude, vocês podem cobrar muita coisa, menos que o governo que saiu deixou uma vala nesse Estado, deixou um rastro de corrupção. Esse governo pode ter muito defeito e muitas falhas, mas eu acredito que será um governo isento de corrupção. Eu acredito. E vou defendê-lo até o momento que eu acreditar. Agora, esse discurso maçante, todas as vezes que vocês sobem na tribuna para atacar o governo e dizer que esse governo, que iniciou há 3 meses, é culpado pela devassa que um governo que assumiu esse Estado por 20 anos e faliu com esse Estado. Ah, mas o governo nunca atrasou a folha. Não atrasou não, porque usou dinheiro da CELG para pagar a folha. Fez muita coisa errada. E agora me parece, deputado Álvaro, que o culpado de tudo se chama Ronaldo Caiado. Então me desculpe aos nobres deputados que questionam que não devemos ficar olhando para trás. Mas não tem como não se olhar
quando nós somos lembrados a todos os momentos que tem uma folha de dezembro sem pagar, que o Hugo deve milhões a OS, que o materno infantil teve quase fechado por falta de pagamento de meses de repasses ao hospital, e tudo isso se deve ao governo que vocês fazem questão de defender. Discutir a matéria, senhor presidente. Para discutir a matéria, o deputado Jefferson Rodrigues. Boa tarde a todos os nossos amigos, nossos pares, assessores, parlamentares, imprensa e a todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Ontem eu estive com a secretária Fátima Gavioli, secretária da Educação, que desde o primeiro momento que ela chegou no Estado, eu fui um dos primeiros deputados que estive junto com a pessoa dela. E vi, presidente, uma pessoa que tem estrutura, que tem currículo, que tem a facilidade de ouvir o legislativo, de ouvir os deputados, de ouvir a sociedade. Ela, inclusive, me afirmou que aos sábados está na secretaria, está atendendo os pais e alunos, está de uma forma republicana, ouvindo a sociedade, ouvindo o legislativo e se colocando à inteira disposição. Para caso falta a ela a condição de ser do Estado, de ouvir e de construir juntos uma educação melhor para o nosso povo. Então estou aqui também me colocando à disposição e me colocando também em defesa dela, porque é uma pessoa que tem a sensibilidade de ouvir. E quando a pessoa tem sensibilidade de ouvir, porque a humildade precede a honra, deputado Henrique César, a pessoa, ela nos dá a garantia e vai construir em nós uma confiança que ela não chegou ali somente por uma indicação pessoal que ela quis estar. Ela foi convidada. E se ela foi convidada, deputado Álvaro de Guimarães, porque o currículo dela faz jus a essa escolha. Então, no momento que nós chegamos lá, nós vemos que ela se coloca à disposição de sentar com toda a sociedade para construir juntos uma educação de qualidade para o nosso povo. Então nós temos aqui que parabenizar a atitude dela, o gesto dela e a forma que ela nos recebe ali na secretaria. Eu não sei se nenhum deputado aqui já teve algum momento, uma parte estará sendo dada ao deputado Henrique César. Pastor Jefferson, eu quero aqui comungar com Vossa Excelência, dizer que ela está onde está porque é preparada. Segundo ponto, ela tem atendido os deputados, atendido a sociedade de uma forma muito carinhosa, está disposta a ouvir os deputados, pegou a secretaria numa condição de dificuldade, a gente sabe o período que o Estado atravessa, acreditamos que o Estado vai superar tudo isso, que Goiás é mais forte do que tudo isso, e acima de tudo, já saiu daquele aluguel absurdo no valor de 500 mil que pagava ali, uma coisa sem explicação. Então a minha palavra é em defesa dela, sim. Ela é uma mulher preparada, veio pelo seu currículo, e eu acredito muito que vai dar a volta por cima, e a saúde e a educação do Estado de Goiás será muito grata ao trabalho que ela vai desenvolver ao governador do Estado de Goiás. Muito obrigado pela parte. E eu vejo, caso algum deputado tenha alguma dificuldade de ter uma fala com ela, tem um deputado Bruno Peixoto aqui, que é o líder do governo, tem um deputado Álvaro Guimarães, temos nós aqui. Eu vejo que se tiver algum deputado que tem alguma dificuldade de interlocução com ela, nós podemos estar marcando uma agenda positiva, para que essas questões venham ser solucionadas. E venhamos, porque estamos aqui para conduzir um Estado melhor para a nossa gente. Deseja a palavra, deputado Álvaro? Deputado Jefferson, para cumprimentá-lo. Eu observando o seu pronunciamento, eu analisava o seguinte: não basta só ser técnico na profissão. Ela é uma grande técnica porque
educadora competente. Mas tem que ser também gestor. O que atrapalha a administração pública no Brasil, tanto em prefeituras, no Estado, na União, é a falta de coerência e equilíbrio de ter que gastar menos daquilo que arrecada. Ela é conhecedora dos problemas que existem na educação e no Estado. Conversei com ela várias vezes. Notei que ela é professora, entende da matéria, mas, acima de tudo, ela é gestora. Ela quer equilibrar as ações dela. Ela quer equilibrar despesa com receita. E ela pode fazer isso muito bem, sem prejudicar aquilo que ela vai fazer, que é ser uma grande secretária de Educação do Estado de Goiás. Essa de juntar alunos, tem nada mais coerente do que isso. Se você tem 10 alunos numa escola, perto daquela tem 15 ou 20 ou 50, você, com o mesmo dinheiro que você vai fazer a administração de uma escola, você vai fazer de 2. Então, acho que ela está saindo muito bem. Ela é muito atenciosa, hospitaleira quando todos procuram ela. Não são só os deputados, não. Qualquer uma pessoa, observa, o vereador, o deputado, qualquer pessoa que procura ela está sempre disposta a fazer as explicações. Parabéns a ela e parabéns pelo seu discurso. Muito obrigado, presidente. Encerro aqui as minhas palavras e as minhas considerações. A secretária, nossa amiga Fátima Ravioli. Muito obrigado. A matéria continua em discussão. Para discutir a matéria, o deputado Gustavo Seba. Deputado Gustavo Seba, mais uma vez fazendo uso da palavra. Vamos ouvi-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria aqui, escutava atento, deputado Amauri, a fala de Vossa Excelência, e com devido respeito que tenho, e amizade, apreço a pessoa de Vossa Excelência, mas acho que o senhor se coloca num papel extremamente difícil, em defender algo tão indefensável como nós estamos falando de vidas e de crianças. Não é nem de adultos, não. O senhor disse que é gestor público, que olha com o olho de gestor público. Pois bem, eu sou médico. E eu olho como médico, como profissional que conheço. Sou residente do Hospital de Doenças Tropicais, trabalhei no Hugo, trabalhei no HGG, trabalhei no UGOL, já conheci o serviço do Hospital Materno Infantil, trabalhei no Cais Vila Nova, trabalhei em Minas, em São Paulo. Te garanto que tenho um conhecimento extremamente profissionalizado da área da saúde. Coisa que acho que Vossa Excelência, mesmo como gestor público, não tem esse conhecimento sobre esses hospitais. Primeiro, que para conhecer um materno infantil, deputado, ou o Hugo, ou o GOL, ou o senhor passou como profissional lá, e sabe o que é, ou o senhor precisou de atendimento lá. O senhor não é profissional da área da saúde e acredito que o senhor tem condição de ter um plano de saúde, não precisa ser atendido numa unidade como essa. Mas o senhor disse que se morreu alguém, quem padece, a culpa é do outro governo. O senhor está completamente enganado, senhor deputado, e acha até um desrespeito com a família, com os familiares de quem morreu lá agora. Porque vai lá nele agora e fala para a mãe dessa criança, falou, a culpa é do outro governo, a culpa é de 20 anos, de não sei o quê. O senhor vai me desculpar, deputado, mas o senhor diz que não é corte de gasto, é falta de dinheiro. Na campanha eleitoral, deputado Amauri, o candidato Ronaldo Caiado disse: a saúde é um caos. Ele falou isso. As OS estão em dívida, o Estado deve, as OS acabaram e eu vou resolver tudo. Ele já falou na campanha, já sabia disso. Não teve surpresa para ele não, deputado. Ele falou nos debates, olha, os hospitais estão acabados, essas OS é só roubalheira e eu vou acabar com tudo. Vou mudar tudo e vou resolver. O que foi feito, deputado? Qual ação esse governo tomou? Se morreu uma criança lá, é culpa desse governo sim. Claro que não, diretamente do governador. Não estou aqui também para ficar fazendo joguinho de empurra, não. Mas incompetência daquilo que foi prometido,
e não foi entregue. Por que ele não acabou com o contrato com a OAS? Por que ele não voltou a gestão para o Estado, se era esse o plano? Ou por que não pôs outro OAS? Não interessa. Ele é o governador. O que seria prioridade não é prioridade. A parte, senhor deputado. Disse, a parte, deputado Paulo César Martins. Deputado, o senhor está muito bem expressando aí a sua posição em gestão. E como médico, que a Vossa Excelência, com toda certeza, é um bom médico, mas a Vossa Excelência, 20 anos do PSDB, 20 anos na gestão do PSDB, e dizer ainda a Vossa Excelência, eu não quero aqui entrar no mérito da roubalheira, do descaso, da maldade que ao longo dos anos os políticos têm feito, usando do poder para poder se beneficiar e ficando milionário. E aí nós temos condições de numerar vários, mas eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Exemplo qual que o governo estadual e o governo municipal de Goiânia, que municipalizou, eu não sei se o senhor sabe, se o senhor já viu, o ano passado foram 13 bilhões para poder fazer cirurgia seletiva e todas as cirurgias que o governo tinha e tem necessidade de fazer a sua população. Aí hoje o Ministério da Saúde publicou na sua portaria que não vai ser nem 6 bilhões, baixou quase 50%. O que que o senhor me sugere que está acontecendo? O que que aconteceu? Se isso foi má gestão do governo passado, o que aconteceu? E aí eu vou incluir o meu governo do município também. Aí o senhor vai aqui, você está defendendo o governo. Não. Agora, isso é má gestão? Vamos esquecer as roubalheiras. E aí a causa e efeito que está acontecendo de muitos morrer, porque não é só a criança que morreu, não. São muitos que a imprensa não... Exatamente, senhor deputado. E Vossa Excelência colocou muito bem. Eu trabalhei no CAIS Vila Nova, aqui da gestão municipal. Tinha que chamar CAUS Vila Nova, não é CAIS não. E grande parte da sobrecarga dos hospitais estaduais é devido à má gestão municipal, sim. E se no Ministério da Saúde está difícil, aí Vossa Excelência poderia conversar com o governador Ronaldo Caiado. Porque o ministro da Saúde é indicação dele. É próximo do governador Ronaldo Caiado, então deveria ajudar ele. E aí, deputado Amauri... Deputado, se o senhor puder me ceder uma parte. 1 minuto, a Vossa Excelência, pode ser? Pode. Para eu concluir. Deputado, o que eu disse sobre a questão da culpa, da morte dessa criança e tantas outras crianças nesse país, é com a corrupção. Eu tenho conhecimento desses hospitais, eu nunca tive um plano de saúde na minha vida. Eu sempre fui atendido pelo SUS. Sempre, eu nunca tive um plano de saúde na minha vida. E conheço esses hospitais por dentro, sendo atendido. Eu tive no materno infantil, no início da gestão, e vi um hospital abandonado. Eu fui visitar o hospital materno infantil. Um hospital abandonado e com funcionários de direção me procurando, pedindo socorro, porque estava faltando material. Que o governo que saiu não cumpriu o compromisso. E não investiu na saúde o que precisava ser investido nesses hospitais. Aonde eu disse que foi um descaso, foi nesse ponto. Em momento algum, eu defendi que houve... Deputado, perfeitamente, eu entendo. Nós vamos poder prolongar aqui, porque o tempo está acabando, mas o senhor foi atendido... O senhor não tem plano de saúde, porque Vossa Excelência não quer, porque condição Vossa Excelência tem. Se precisar pagar um atendimento particular, Vossa Excelência tem condição, assim como eu, graças a Deus. Mas a mãe que não tem, que o filho ficou 11 horas esperando e morreu por causa de uma febre que agravou, isso não tem desculpa. E aí, o senhor disse, em relação a quando você chegou lá e a situação estava horrível, aqui está o meu questionamento. De quando o senhor chegou lá, do começo desse governo, o que mudou para cá? Do dia 1º de janeiro para agora, para o final de março, começo de abril, o que mudou? Piorou, deputado, piorou.
É isso que eu estou falando. Se estava ruim, não vou defender o que estava ruim ou que não. Mas piorou. E hoje está morrendo criança. Então, um governador que é médico, que diz que é prioridade, o que ele está fazendo? Nada. E não é só na saúde, não. Na sua cidade, por exemplo, tem um amigo em comum nosso que veio me reclamar que até hoje nem Detran não está aberto lá. Jusseg, abriu agora então? Que dia que abriu? Semana passada. Pois é, são 4 meses de governo. A Jusseg aí, até hoje nós estamos aí sem nomeações. Uma parte rápida do deputado Lucas para acabar nosso tempo. Só para poder contribuir com o debate, que na minha opinião está produtivo, mas esse fla-flu de governo passado e governo atual nós não vamos chegar a lugar nenhum. Até porque o maior interessado em tudo isso, em ver o resultado, é a população. E eu fui situação, deputado Amauri, e amigo Amauri, e eu sei que não é fácil. Tudo que acontece cai no colo da situação e vai ser sempre assim. E eu tive puxando aqui no HD da cabeça, para você ver o tanto que é complexo, Mauri. E eu tenho liberdade de falar isso aqui pela nossa amizade. Caiado e o governador Marconi já não se entendem há algum tempo, todos sabem. E desde que Pedro Ludovico entregou para o sucessor, é essa conversa. O outro deixou endividado, o outro deixou endividado. E eu te dou um exemplo, Mauri. Você foi prefeito de Piracanjuba, você deixou aquela cidade com mais de 7 milhões em caixa. Você ajudou aquele cidadão que hoje é prefeito. O que ele fala? Que pegou lá arrasado. Só para encerrar, então, deputado, o senhor disse que quantos já morreram pela roubalheira e tal? Concordo, a nível nacional, mas nós não podemos banalizar as mortes. É um desrespeito e não podemos deixar de cobrar. Se tem problema no SUS nacional, se tem passado, não quer dizer que nós da oposição não vamos cobrar para que esse governo permita isso continuar acontecendo. O senhor disse que o pagamento não era obrigação de dezembro. Obrigação é que fosse pago até o dia 10. Então está na lei sim, mas... Matéria continua em discussão. Vai discutir a matéria? Questão de ordem, senhor presidente. Para discutir a matéria, deputada Leda Borges. Questão de ordem, rapidamente, deputado Cláudio Meirelles. Senhor presidente, só para registrar como vizinho Rosa, os nossos amigos, companheiros, lá de Monte Alegre, os vereadores e o prefeito Juvenal, que se encontra nas galerias dessa casa, prestigiando a sessão de hoje. Sejam bem-vindos. Daqui a pouco, às 17 horas, estaremos lá na Secretaria da Fazenda, juntamente com os amigos. Palavra assegurada, deputada Leda Borges. Senhor presidente, eu realmente vou cuidar um pouco de discutir esta matéria. Por que eu quero me posicionar acerca do projeto 0886? Porque é o título de cidadão a primeira-dama do Estado de Goiás, dona Gracinha. Eu votei na CCJ contrária ao título de cidadão à secretária Fátima Gavioli. Porque eu entendo que não há serviço prestado ao Estado em 3 meses, ao contrário, está desmantelando a educação e vou dizer sempre sobre isso. Já eu, como professora, que sou gestora, que fui da educação, eu não admito falar em fechamento de escola com 18, com 1, com 200, com 300 alunos. A educação é a arma do país, não é a arma. Então, eu quero aqui dizer à base que eu sou favorável ao título da primeira-dama Gracinha. Por quê? Porque o governador Caiado, ele é goiano, ele mora, depois de casado, em Goiás com a dona Gracinha, foi deputado federal, muitos mandatos, foi senador deste Estado. Nada mais justo do que reconhecer a esposa, que é baiana, do político Ronaldo Caiado com o título de cidadania. Eu sou coerente com as minhas votações. Então, eu queria dizer isso a todos. Mas gostaria de dizer ao meu nobre colega Álvaro Guimarães que a Fátima Gavioli não é só técnica, deputado. Ela foi candidata a deputada estadual. E, pelo sinal, não ganhou, pelo PSB.
Ela teve 4.300 votos. Sinal de que o trabalho dela na educação não a reconheceu como uma boa pessoa pública, uma boa gestora, porque o nosso trabalho se reflete na sociedade. O nosso trabalho no Executivo está à prova do nosso colega deputado Amaury, que deixou de ir para a reeleição de prefeito com 82%, como ele disse, da intenção de voto, e está deputado pelo trabalho de gestor na cidade dele. Isso aqui reflete que ela não conseguiu, como gestora, chegar à sociedade como uma gestora boa para a educação de Rondônia. Senão, a comunidade escolar teria reconhecido a Fátima, que eu nem a conheço, como uma excelente gestora para a comunidade. O gestor tem que ser bom para o povo. O gestor precisa reconhecer no cidadão as necessidades que ele tem. De saúde, como disse meu colega Gustavo. Ninguém morreu porque faltava um grande equipamento. A criança de 5 anos morreu porque ela estava com febre e não foi atendida. Isso não é milhão, não é bilhão. Isso é vontade política do gestor de atender, ou de quem estava lá para atender. O outro bebê que faleceu também, sem UTI. Isso não significa. Há coisas e coisas na gestão. E eu não compreendo nós, goianos, permitir fechamento de escolas. A Gracinha merece o título dela, pelo cargo que ela sempre ocupou de esposa de um político goiano. Ela o acompanha há anos. Agora, eu não posso ser favorável a alguém que vê em crianças números, em jovens números, em ver em crianças e jovens goianos economia. Como bem disse o deputado Gustavo, nós podemos ter plano. E eu fui atendida no Hugo. Eu sofri um acidente em trabalho. Chegando a Goiânia, fraturei minha coluna, 2 vértebras, em trabalho. Fui diretamente para o Hugo. E não tenho o que reclamar. E podem dizer, mas ela era secretária. Lá não tem um papel no chão. Não tinha. E faz tempo que eu não vou. Eu tenho uma carta da família da minha cabeleireira, que é de Brasília, e a família dela é de Goiânia, deputado Coronel Adailton, que tem uma carta elogiando o Hugo. E eu vou trazer para ler, porque está em casa, para registrar nos anais desta casa. Nós, nesta casa, liberamos, aprovamos quase 60 milhões em recurso para a educação, para pagar a educação. Nós. E quem disse que não pagou não fui eu. E esse dinheiro, esse recurso foi liberado agora. Ninguém mais está falando de passado ou retrovisor. Está falando do agora. Eu já estou discutindo o presente. De quase 60 milhões liberados por esta casa, aprovados, a pedido do líder, com urgência urgentíssima, e faz reunião daqui, comissão de lá. Nessa hora, interessante, não está tendo oposição. Porque nós estamos votando juntos, porque temos consciência do nosso papel de cidadão e de político, com o nosso mandato. Não vamos aceitar esses desrespeitos ao cidadão, seja na educação, seja na saúde, seja onde for. Uma parte, nobre colega Lucas. Querida Leda, é só para complementar o que eu estava falando, porque fui limitado pelo tempo do Gustavo, mas a respeito
empurra que existe sempre no final de um ciclo e começo de um outro. Sempre foi assim. Aqui tem muitos ex-prefeitos que passaram e passam por isso, e eu estava falando do Amauri, que sem sombra de dúvidas foi o prefeito mais competente, o maior benfeitor da história de Piracanjuba, ajudou o sucessor dele, só foi eleito por causa dele, é bom dizer, e hoje fala que, e eu sei que é mentira, fala que pegou uma prefeitura endividada. Então, essa prática, esse discurso, ele é sempre muito óbvio. Se ganha aí um tempo de 1 ano e meio, falando que vai arrumar a casa, e os últimos 2 anos faz política entregando obra. Agora, o que nós da oposição, eu acredito que estamos todos aqui imbuídos, é de fazer uma oposição responsável, construtiva, onde a gente apontar o dedo, a gente aponta um norte também, e é isso que nós estamos fazendo. O que custa pôr lá o diretor de manutenção rodoviária da Igoinfra? Tem buraco? Agora, anda nas estradas, um mato não dá para ver a placa, não dá para ver o radar fixo. Podar um mato, aí é questão de incompetência. Nós só estamos pedindo isso. E o papel da oposição é muito importante. Sempre foi dito isso aqui. Até para que o governador possa escutar os deputados de situação. Tem deputado que me fala que tem 80 dias que o Caiado não recebe. Eles lá para uma conversa pessoal. Então é bom a gente trazer sempre isso à tona, principalmente para alimentar o trabalho dos colegas de situação também. E, mais uma vez, destacar a nossa boa intenção de fazer essa oposição responsável e, acima de tudo, pensando no futuro do Estado de Goiás. Obrigado, querido. Muito obrigada, deputado. E eu gostaria de dizer ao meu colega deputado Jefferson que eu não estou precisando de audiência com a secretária Fátima Gavioli. Não significa isso. Ao plenário e à tribuna nos faz dizer tudo o que precisamos dizer. A minha cidade, quando ela fechou o tempo integral, nós reagimos e reabriu, porque é um pessoal que não tem norte, não está com norte. Então, a nossa posição não é de enfrentamento, a nossa posição é de coerência. Por isso, senhor presidente, eu sou favorável ao título de cidadão à primeira-dama desse estado de Goiás, por coerência, e não a Fátima Gavioli. Muito obrigada. Matéria continua a discussão, encerrada, em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada a comissão executiva. TV Assembleia, sessão ordinária, ordem do dia. Acesse o portal da Assembleia Legislativa, portal.al.go.leg.br. Processo com parecer favorável da comissão da CCJ 2019-0101, Coronel Adailton, altera a Lei 17.311, de 13 de maio de 2011, que dispõe sobre a divulgação do Disco Denúncio Nacional de Violência contra a Mulher. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado a Comissão de Segurança Pública. Processo com parecer favorável da CCJ 2019-0102, não, desculpa, 1002, deputado Júlio Pina, dispõe sobre a transformação de colégios estaduais da Polícia Militar de Goiás em Senador Canedo. Altera a Lei 14.050, de 21 de dezembro de 2001. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 2019-1003, deputada Leda Borges, inclui no calendário cívico-cultural do Estado de Goiás a festa de São Batista, comemorada no município de Bom Jardim de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Processo 2019-1017, deputado Virmontes Cruvinel, institui a política de divulgação da Lei Maria da Penha nas escolas. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Participação Legislativa.
Processo 2017-4990, deputado Major Araújo e Lincoln TJ. Dispõe sobre a adoção de procedimento de suspensão da inscrição estadual de empresas com atividade de distribuidora de combustível automotivos. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 2018-1725, deputado Major Araújo. Inclui os militares e demais servidores de segurança pública nos programas de vacinação como grupo de risco. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Saúde e Promoção Social. Processo 2018-2522, deputado Major Araújo. Dispõe sobre a padronização de placa de obra pública de construção, reconstrução e manutenção de pavimentação asfáltica rodoviária no âmbito do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Serviços e Obras Públicas. Processo 2018-4656, deputado Henrique Arantes, regulamenta a pesca com arpão e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Processo 2018-2715, deputado Luiz Moreira, dá denominação ao próprio público que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovada a Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Somente essa ordem do dia, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Senhores deputados, nós temos aqui um convite da FIEG, Federação da Indústria do Estado de Goiás, do presidente Sandro Mabel, convidando a todos os deputados dessa nova legislatura para um café da manhã amanhã, no dia 3/4, às 8 horas, na Casa da Indústria, no 4º andar, na Avenida Araguaia, número 1544, setor Vila Nova. Então, todos os nossos nobres colegas estão convidados pela FIEG, por essa presidência também, para amanhã, a partir das 8 horas, e bater um papo na Federação da Indústria do Estado de Goiás e também conversar e tomar um café da manhã com toda a diretoria da FIEG. Não havendo nenhum projeto mais, eu encerro a presente sessão e convoco outra para amanhã no horário regimental. Está encerrada a sessão. Presidente Lissauer Vieira encerrou neste momento a sessão ordinária deste 2 de abril de 2019. E você acompanhou aqui pela TV Assembleia no canal aberto 61.2, NET canal 8, portal da Assembleia Legislativa e também no canal da TV Assembleia no YouTube. Muito obrigado pela audiência, continue ligado na programação da TV Assembleia e ainda hoje, Repórter Assembleia com todas as notícias do Parlamento Goiano. Portal da Assembleia Legislativa. Acesse agora mesmo portal.al.go.leg.br. Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. A casa é sua.